Olá, mulheres lindas! Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre o medo. Medo é essa emoção maravilhosa. Vou colocar assim, maravilhosa no sentido de que acontece no nosso corpo reações importantes para fazer com que a gente fuja ou permaneça num determinado estágio. Então, aqui a gente fala do instinto de preservação, luta e fuga. Então, para a gente sobreviver, a gente precisa dessa emoção. Agora, o medo pode se transformar de forma a se tornar disfuncional. O que é isso? O nosso comportamento pode ficar paralisado, pode não permitir que a gente faça o que precisa fazer por conta do medo. Que a gente não se lance, que a gente não se transforme, então a gente não fica adaptado ao ambiente. Isso é disfuncional e quando chega num grau mais extremo pode se tornar patológico, que é o que a gente faz dos estudos das fobias. Por exemplo, existe uma fobia que é medo de ficar em lugares abertos, a gente chama de agarofobia. Medo de animais. Então a gente vai compreendendo como a gente aprendeu a ter medo, porque medo também é um processo de aprendizagem. Tá em cima de um processo de aprendizagem, quer dizer assim, às vezes eu não fui exposta à situação, mas eu vi alguma coisa, alguma cena, e eu faço na minha memória esse registro de que isso é perigo, e a partir daí eu desenvolvo medo daquele objeto da minha atenção. Então, quando eu vou começar a entender os meus medos, porque não é um só, ele vai ter como base, como sustentação, algumas aprendizagens que eu carrego ao longo da vida, das minhas relações. Então, o nosso primeiro cuidado é isso, é entender o contexto, o ambiente em que eu me encontro, a situação que eu estou vivendo, e a partir daí o medo está se manifestando. Outro ponto importante é a gente entender como é que são os nossos pensamentos, né? Se eu estou com o pensamento acelerado, se meu pensamento é catastrófico, né? Eu vejo, nossa, vai dar errado, né? Se eu tenho esse padrão de pensamento, logo eu aciono essa emoção do medo. E aí ela vai se fazer presente porque o meu processo mental está entendendo que eu estou em perigo, que eu preciso me defender. Só que muitas das vezes a gente está se defendendo de criações da nossa cabeça. Realmente, se a gente está no presente, se a gente está bem ancorado no nosso ambiente, não existe algum detonador do perigo, algum dispositivo que possa me levar a ficar em perigo. Mas, na minha criação mental, sim. Então, por exemplo, eu preciso falar com alguém e eu tenho muita dificuldade de me comunicar, aí eu já começo a imaginar que não vou conseguir falar, que não vai dar certo, né? Eu vejo muitos meus alunos para falar nos trabalhos em sala de aula, que você está exposto, você está lá na frente, está todo mundo te olhando, então na tua imaginação aquilo toma uma dimensão, né, que você assim só tem que comunicar às vezes, passar um recado, passar uma informação, mas você começa a sentir, né, boca seca, coração dispara, como se tivesse vindo alguma coisa, se tivesse uma situação de muito perigo. Então, falar em público é um dos medos que a gente lida ali em sala de aula e que costumo falar, vamos gente, a gente está aqui, a gente
a turma, né? Vai te dar o apoio e no próximo vai ser melhor, porque é o treino, a gente tem que se colocar frente à situação que você identifica como medo, entender como isso acontece com você, como é que isso se processa com você, e a partir daí a gente vai transformando esse medo. E aí quando chega, né, na banca, né, da monografia, que é o terror da galera, eles estão completamente treinados, né, e são o sucesso naquilo que estão se propondo a fazer. Outro medo que eu vejo nos atendimentos é do relacionamento afetivo, né, gente? Medo de levar fora, medo de não gostar de você. E aí, esse medo está muito ligado à autoestima, né? Quando a gente está com a autoestima baixa e está conhecendo uma pessoa e começa a imaginar, poxa, será que gostou de mim? Será que não gostou? Será que vai querer ficar comigo? Então esses pensamentos vão gerando alguns comportamentos, que aí a gente vai ver aquela coisa, né? Será que vai me chamar para sair? E se eu não chamar? Como é que eu vou ficar? Eu vou de novo levar um fora? Então, quando eu disse aqui de novo, porque já tem uma aprendizagem de um outro relacionamento e você traz para esse carregado já de medo, carregado de pensamentos que nunca são para te levantar, mas muitas das vezes para te colocar lá embaixo. Então, esse medo no relacionamento afetivo também é muito comum. E aí a gente precisa cuidar-se, né? O se empoderar, se sentir importante, para que quando esse medo surgir, você ter recursos em entender que ele não tem fundamento. Ninguém está falando, né, para você que não quer te ver, que não quer estar com você, não está demonstrando isso, mas na tua imaginação isso já está acontecendo. Então, gente, me diz aí, né? Qual é o seu medo? Como que você se percebe paralisado? Em que situação, assim?